Bom, pessoal, então, primeiramente, um bom dia oficialmente a todos, né? Estamos iniciando aí a disciplina de máquinas elétricas para automação, ainda nesse período de pandemia, então com algumas restrições, algumas adaptações importantes. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a metodologia que nós vamos utilizar, tá? Então, primeiramente, eu vou me apresentar e depois, numa segunda etapa, eu já gostaria que você se apresentasse, eu vou fazendo a chamada e vocês vão se apresentando. Gostaria, nesse momento, daí que vocês, se possível, habilitassem as câmeras para eu conhecer quem está aí do outro lado. Se torna muito impessoal, né, esse tipo de aula, mas vamos tentar, você já deve estar adaptados ou tentando se adaptar, mas vamos tentar nos acostumar ainda mais com essa ferramenta. Bom, meu nome é Cassiano Reck, sou professor do curso de Engenharia de Controle e Automação, já tenho venho há bastante tempo ministrando essa disciplina de máquinas elétricas para automação. Eu sou engenheiro eletricista, formado e com doutorado aqui em Santa Maria mesmo. A minha área de atuação é eletrônica de potência, então eu atuo também no programa de pós-graduação em engenharia elétrica, orientando alunos de mestrado e doutorado na área de eletrônica de potência. Mas na graduação, então tenho atuado há muito tempo já nas disciplinas que envolvem máquinas elétricas, que são basicamente duas: máquinas elétricas para automação e acionamentos elétricos para automação. Então, ao longo da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo, os critérios de avaliação relacionados a essa disciplina e já contextualizar um pouco nesse contexto das duas disciplinas que envolvem, digamos, essa área dentro do curso de Engenharia de Controle e Automação. Tá? Antes de abrir, então, o plano de ensino, de eu compartilhar o plano de ensino com vocês, eu vou aproveitar aqui, primeiramente, e vou fazer a chamada, onde daí eu gostaria que no momento que vocês agora, que fosse responder a chamada e habilitassem a câmera para pelo menos eu conhecer vocês, tá ok? Então eu vou abrir aqui o portal do professor. Primeiro comentário que existem, ou essa disciplina sempre ela é dividida em 3 turmas, né? Tem a turma 10, turma 11 e turma 12, sempre pensando na questão das aulas práticas, né? Que é um ponto que nós vamos conversar hoje, né? Então, como nós, numa época normal, nosso laboratório, nós temos um laboratório que não comporta todos os alunos juntos para realizarem as aulas práticas. Então, já há muito tempo nós estamos organizando essa disciplina em 3 turmas. Mas isso é apenas para efeito de organização das aulas práticas, né? E não quer dizer que depois, quando retornarem às aulas práticas, nós temos que seguir exatamente esses horários. Então, tanto que a maioria de vocês estão matriculados na turma 10, eu acho que não tem ninguém, por enquanto, na turma 11, somente um aluno na turma 12. Então, isso é apenas uma questão burocrática para nós termos mais horários que possibilitem realizar as aulas práticas. Então, eu vou fazer a chamada, por enquanto, na forma como vocês estão matriculados nas turmas, mas não há nenhum diferencial em relação a isso. Então, vamos lá. Começando, Aline, Jaqueline Stirmer, eu acho que é assim, não sei. Aline se encontra? Bom dia, sim. Bom dia, Aline. Bom dia. Arthur dos Santos. O Arthur não se encontra?
Eduardo Goulart. Presente, professor. Ok. Emerson Cassiano da Silva. Presente, professor. Ok. Evelyn. Bom dia, Evelyn. Bom dia. Ótimo. Jair Botega. E aí, professor, beleza? Então, Jair, tudo jóia. Leonardo Abdala. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Tudo bom. Lívia. Aqui, Oi, Lívia, tudo bem? tudo certo. Matheus Osvaldo. Oi, tudo bom? Tudo bem, Matheus? Matheus Gaviraghi. Matheus, eu não tá na sala, mas eu não estou escutando. Bom dia, professor. Bom dia, Matheus. Bom dia, Matheus. Agora tudo certo. Tudo certo. Continuando. Só um minutinho aqui. Matheus Caxala. Não? Mais um Matheus. Matheus Schmidt Faraco. Aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Matheus. Raul Santos Ferreira. Aqui, professor. Bom dia. Bom dia, Raul. Samuel Winkler Santos. Samuel, também não estou te escutando. Deixa eu ver aqui. Tá ok. Ué, está sem permissão no momento. Ah, tá ok. Não deve ser problema teu aí, então, né? Tá, todo mundo aqui tem acesso ao microfone. Ok, Samuel, sem problema. Então, essa é a turma 10. A turma 11, se não me engano, não tem nenhum aluno matriculado. Só vou confirmar aqui de novo. Vocês têm agora a possibilidade de modificação, né, de atualização da matrícula. Turma 12, eu já vou olhar aqui, tem um aluno. É Arthur Damasceno. Bom dia, professor. Bom dia, Arthur, tudo bem? Bom, pessoal, então, é uma breve visualização, apresentação de vocês aí, né? Claro que eu tenho que conhecer com vocês ao longo do semestre. Dificulta um pouquinho a distância, mas vamos tentar fazer o que for possível, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, agora, o plano de ensino, para nós conversarmos um pouquinho sobre como nós vamos avançar com a matéria ao longo desse semestre, tá ok? Deixa eu só organizar aqui, botar minha foto novamente, minha câmera. Bom, então, esse plano de ensino, vocês já têm acesso ao Moodle. Espero que todos vocês já tenham tentado acessar ao Moodle. Alguém não conseguiu acessar o Moodle? Certo. Então, assim, ó, lá no Moodle está à disposição para vocês todos os materiais relacionados à disciplina. Eu não vou largar, nesse momento, todas as unidades, vou, a princípio, largando elas um pouco antes do que nós formos estudando, até porque, em um dado momento, eu posso modificar um pouco o material que foi dado no semestre passado, tá?
mas já lá no Moodle eu já tenho esse plano de ensino disponibilizado. Agora também eu disponibilizei o conteúdo da unidade 1, e depois eu vou fazer o upload desse vídeo aqui no YouTube e vocês vão ter acesso via Moodle também a esse vídeo, tá? Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode ser por esse e-mail que eu estou apresentando aqui, rec.cassiano@gmail.com, e também através do grupo do WhatsApp. Acredito que a maioria de vocês já entrou no grupo, pelo que eu verifiquei. Então, por favor, qualquer dúvida geral, assim, a melhor ferramenta, eu acredito que agora é aquele grupo do WhatsApp, tá ok? Sobre as aulas, tá? As aulas, os horários, hoje, quarta-feira, né? Nas quartas-feiras, às 10h30, até em torno de meio-dia e 10, né? E nas segundas-feiras, enquanto nós tivermos as aulas teóricas, das 8h30 até as 10h10, mais ou menos. Então, as aulas teóricas, elas ocorrerão de forma predominante, de forma síncrona e online. O que isso quer dizer? São aulas ao vivo, né? Através desse link que vocês já estão utilizando no dia de hoje. Eu uso essa ferramenta do Jitsi, pois quando iniciou a pandemia foi uma ferramenta, digamos, muito fácil, gratuita para o uso de videoconferências. Ela atende o que eu tenho demandado, né? Basicamente a questão da gravação é muito simples também, e como já estou acostumado, decidi manter essa ferramenta, né? Não sei se vocês já utilizaram, mas para vocês também é uma ferramenta bastante simples, permite aí interagir de forma bastante direta, sem problemas, tá? Quem quiser também, existe aplicativo no celular e pode utilizar essa ferramenta. Em algumas situações, né, em algumas aulas, nós também vamos fazer a chamada sala de aula invertida, né? No ano passado, quando a pandemia iniciou, nós já tínhamos começado o semestre, eu acho que eu tinha dado umas 3 ou 4 aulas no máximo, e após isso, praticamente todas, ou se não todas as aulas já foram gravadas e já estão disponibilizadas no Moodle. Claro que eu não habilitei para vocês verificarem todas as aulas ainda, mas também no meu canal no YouTube. Então, quem quiser, as aulas já estão, a maioria delas, à disposição lá. Então, em alguns momentos, aquelas aulas que eu acho que não haverá prejuízo, algumas poucas aulas, nós vamos fazer uma sala de aula invertida. O que será isso? Vocês vão olhar previamente o vídeo e nós, durante a aula, vamos tirar dúvidas e realizar exercícios. Essa não é a regra, essas vão ser algumas aulas, vão ser algumas exceções que nós vamos fazer isso, tá? Mas pode acontecer isso. Deixa eu ver o que mais aqui em relação às aulas, tá? Eu acho que é isso, as aulas teóricas. Vamos falar um pouquinho sobre as aulas práticas, e aqui nós temos um principal, digamos, problema que essa pandemia está nos trazendo, tá? Então, as aulas práticas presenciais continuam suspensas enquanto durar esse período de suspensão de atividades acadêmicas presenciais na universidade. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre uma alternativa depois, mas, inicialmente, então, essas aulas, elas vão ser realizadas posteriormente, de acordo com um calendário que vai ser aprovado pela universidade, ou de acordo com as regras biosanitárias que forem sendo aprovadas ou modificadas no decorrer desse semestre. Claro que existe uma possibilidade, digamos, de algumas exceções, claro, com todos os cuidados que devem ser tomados, mas principalmente relacionados a alunos formandos. Se tiverem alunos formandos que demandem fazer, digamos, ou finalizar as disciplinas para se formar, então precisam realizar as aulas práticas, tem que entrar em contato com a coordenação do curso para nós organizarmos essa realização das aulas práticas.
Então, em um primeiro momento, as aulas práticas presenciais estão suspensas. Claro que a gente espera já há um bom tempo que a situação melhore, e a situação melhorando, eu espero que até o final do semestre a gente consiga fazer ou adaptar algumas aulas práticas ainda nesse semestre. Mas isso nós vamos ter que ir monitorando, não há como nós afirmarmos com certeza sobre isso nesse momento. Em relação a isso, pessoal, alguma dúvida inicial que vocês queiram apresentar, discutir? Pessoal, durante as aulas, vocês têm total liberdade para interromper, tirarem dúvidas, perguntar, apresentarem seus comentários, por favor, porque isso ajuda bastante a tornar a aula mais dinâmica, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre, depois, quando eu falar da avaliação, da forma da avaliação, eu vou falar um pouquinho sobre uma alternativa que eu estou pensando que pode ser realizada caso vocês ou algum aluno tenha interesse, mas vou deixar para falar um pouquinho sobre isso depois, tá? Vamos falar agora sobre o conteúdo da disciplina, né, e o programa da disciplina. Então, o objetivo dessa disciplina é nós estudarmos os princípios básicos da conversão eletromecânica de energia, e dentro dessa conversão eletromecânica de energia, entender a operação de alguns equipamentos básicos que fazem uso desses princípios. E os principais equipamentos que nós vamos estudar no decorrer desse semestre são os transformadores, que vocês já estudaram em algumas disciplinas, como, por exemplo, circuitos 2, que fala de circuitos em corrente alternada. Mas nós vamos detalhar o estudo dos transformadores. E também motores, né? O nosso foco aqui em máquinas elétricas, mas principalmente motores. Então, nós vamos estudar também diferentes tipos de motores. Eu cito alguns deles aí: motores de corrente contínua e os motores de corrente alternada, mais especificamente do tipo síncrono e dos tipos assíncronos, tanto trifásicos quanto monofásicos. Então, esses serão os principais equipamentos que vocês vão estudar aqui durante esse semestre, nessa disciplina de máquinas elétricas para automação. Então, aqui embaixo eu apresento o conteúdo, com o programa da disciplina com mais detalhes, dividido em unidades. Então, nós temos a unidade 1, muito rápida, é uma aula só na próxima segunda-feira, onde a gente relembra os principais conceitos que vocês vão utilizar relacionados à conversão eletromecânica de energia, basicamente os conceitos de campo magnético, tensões induzidas e torque eletromagnético, que vocês já estudaram na disciplina de eletromagnetismo. E a partir daí, aqueles equipamentos que eu falei anteriormente, nós vamos estudar em diferentes unidades. Então, na unidade 2, nós estudaremos com mais detalhes os transformadores, em torno de 5, 6 aulas, mais ou menos. E na unidade 3, começaremos a estudar as máquinas rotativas. Transformador é considerado uma máquina estática, porque não tem peças móveis. E a partir da unidade 3, nós começaremos a estudar as máquinas rotativas, começando pelos motores de corrente contínua. E o conteúdo, então, das unidades 1, 2 e 3 já vão compor o conteúdo que vai ser cobrado na primeira prova. Tá? Então, a primeira prova, nós teremos 2 provas, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. Teremos 2 provas. O conteúdo da primeira prova será composto pela unidade 1, unidade 2 e unidade 3. Continuando depois, nós temos a unidade 4, nós começamos a estudar os motores de corrente alternada. No primeiro momento, os motores de corrente alternada síncronos. Depois, começaremos a estudar os motores ainda de corrente alternada, mas assíncronos, em especial aqueles com estrutura trifásica. E a unidade 6, continuamos com os motores assíncronos, mas de estrutura monofásica. Então, aí estão os principais motores que nós vamos estudar no decorrer do semestre. E finalizando com a unidade 7, alguns motores especiais, com um pouquinho de foco no motor de passo, mas também dispondo material para estudar motores lineares. Então, esse é o conteúdo, o programa, o conteúdo programático dessa disciplina, dividido em 7 unidades, onde as 3 primeiras unidades vão ser
compor o conteúdo da primeira prova e as unidades 4, 5, 6 e 7 da segunda prova, ok? Alguma dúvida aqui na descrição do conteúdo, pessoal? Tudo certo. Ótimo, ótimo. Então, assim, o que eu gosto de destacar nesse momento, e eu sempre falo, né, esse conteúdo, essa disciplina de máquinas elétricas é uma disciplina que tem apesar de ter aulas práticas, e eu tenho brigado muito sobre a importância das aulas práticas, por isso que eu não tenho aberto mão das aulas práticas. Ela é uma disciplina que envolve a utilização prática dos conhecimentos, mas ela também tem um conteúdo teórico bastante significativo. Então, é um material bastante condensado, então vocês vão estudar bastante, vão estudar diversos conceitos ao longo desse semestre. Então, é uma disciplina que vai demandar uma certa dedicação de vocês para entender esses conceitos teóricos. E se eu analisar essas duas disciplinas que eu sou responsável no curso, que é máquinas elétricas e acionamentos elétricos, a gente já tem um panorama do comportamento dos alunos. Normalmente, a disciplina de máquinas elétricas é uma disciplina que tem, como eu falei, exigido mais dos alunos, por ter esse conhecimento teórico um pouquinho mais amplo. E já a disciplina de acionamentos elétricos é uma disciplina que tem muita prática, um aspecto prático muito maior. Então, normalmente, os alunos têm tido uma maior facilidade na disciplina de acionamentos elétricos, e eu vislumbro isso porque ela tem um viés bastante prático, mais prático que essa. Então, eu sempre falo, nesse momento não é como uma tentativa ou como uma espécie de assustar vocês, mas de chamar a atenção da importância de dedicar um tempo, principalmente nessa disciplina, para entender esses aspectos teóricos, para que depois na disciplina de acionamentos elétricos, com esses aspectos teóricos, tenha a base suficiente para realizar toda a parte prática, todo o viés prático da disciplina de acionamentos elétricos. Então, eu sempre gosto de dar esse aviso, traçar esse panorama entre essas duas disciplinas que compõem essa linha de máquinas elétricas no curso que vocês estão fazendo. Uma vez que já falamos aqui sobre o conteúdo, vamos falar um pouquinho sobre a bibliografia. A bibliografia dessa disciplina, ela é bastante ampla, e vocês encontram bastante material, né? Como eu sempre falo, encontro muito material na biblioteca, só que nesse momento a biblioteca é fechada e isso dificulta um pouco ou bastante essa consulta de vocês ao material disponível aqui na universidade. Mas é uma bibliografia bastante vasta na área de máquinas elétricas, até porque esse tópico é um tópico bastante antigo. Os conceitos na área de máquinas elétricas, eletromagnetismo, conversão eletromecânica, são praticamente os mesmos há mais de 100 anos, ou quase 200 anos. O que muda são os materiais, a tecnologia relacionada para construir esses equipamentos. Então, vocês têm muitos livros antigos que são muito bons, novos também, tem alguns muito bons, o que muda é o aspecto didático, principalmente, como esses livros abordam os conteúdos. Então, aqui eu cito 5 livros, né? Desses 5 livros, eu diria que os 4 primeiros são mais básicos, o 5º livro, eu diria que é um livro um pouquinho mais avançado, caso alguém tenha um interesse. E o meu livro, que eu considero principal, que eu utilizo na minha disciplina, o principal, não é um livro-texto, mas é o que eu considero o melhor livro, é o 3º livro, que é o Chapman. Tá? Esse livro aqui já tem em português também, eu utilizo o livro em inglês, não sei como é a tradução desse livro para o português, se ela é boa ou se tem alguns problemas, mas eu considero aqui o melhor livro de máquinas elétricas e que nós vamos utilizar em diversos momentos. Mas qualquer um desses livros aqui já é um bom material para vocês estudarem, material complementar. Além desses livros, então eu utilizo a minha metodologia, eu faço uso de aulas no PowerPoint, então eu já disponibilizo previamente para vocês
todas as notas de aula, todos os arquivos do PDF relativos ao PowerPoint no Moodle. E também no meu canal do YouTube estarão todas as aulas gravadas, ou as antigas, ou as novas que nós vamos ter no decorrer desse semestre. E eu já procurei também, no YouTube tem diversos, claro que vocês aí têm que filtrar de forma adequada, vocês têm que ter esse discernimento de filtrar quais são os melhores materiais, mas tem muito material interessante também na internet que vocês podem acessar na área de máquinas elétricas. Tá? Então, eu diria que uma bibliografia bastante vasta, ao contrário da disciplina de acionamentos elétricos, que daí nós já temos, em nível de graduação, um material bem mais reduzido em comparação com máquinas elétricas. Tá ok? Alguma dúvida sobre a parte de bibliografia, pessoal? Então, vamos adiante. Vamos falar um pouquinho, eu já venho conversando com vocês ao longo dessa aula de hoje, dessa nossa conversa, sobre o sistema de avaliação. Então, o sistema de avaliação ele é baseado no sistema da própria universidade, onde a nota final do aluno ela é obtida a partir da média aritmética de 2 notas parciais. Agora, como que são compostas, como que são calculadas essas 2 notas parciais? Então, cada nota parcial vai ter uma prova e mais os relatórios das aulas práticas. Então, a primeira avaliação parcial, onde cada relatório da aula prática vai corresponder a 10% da respectiva nota parcial. Como está inicialmente prevista a realização de 5 aulas práticas, vocês têm que fazer 5 relatórios. Cada um desses relatórios vale 10% da nota parcial onde o relatório vai estar associado. Então, quais são as aulas práticas? Eu vou anotar aqui no próprio material, aqui, vamos ver se vocês enxergam. Vamos ver aqui. Então, se tudo correr bem, né, tudo correr dentro do planejado, nós teremos uma aula prática sobre transformadores. Só copiar aqui. Uma segunda aula prática de motores de corrente contínua, que é a unidade. Vou botar aqui as unidades junto. Unidade 2 é uma aula prática. A unidade 3 é uma segunda aula prática. A unidade 4 de motores síncronos é uma terceira aula prática. Aqui é a unidade 5. Motores assíncronos trifásicos é a quarta aula prática. E a unidade 6, de motores assíncronos monofásicos, seria a quinta aula prática. Então, como que eu normalmente divido a avaliação, as 2 avaliações parciais? Então, como eu falei, para cada avaliação parcial há uma prova, e além disso, para a primeira avaliação parcial, eu considero os 2 primeiros relatórios de transformadores e motores CC. Então, a primeira prova vale 80% da primeira avaliação parcial e a segunda prova vale 70% da avaliação parcial, porque existirão 3 relatórios associados à segunda avaliação parcial. Ficou entendido isso, pessoal? Sim, professor. Ok, tá? Eu já aqui estou fazendo uma sugestão das datas das provas, eu tenho toda uma organização das minhas aulas, então eu tenho
uma previsão de quando vai ser realizado cada uma das aulas. E eu tenho aqui uma proposta de realizar a primeira prova dia 5 de julho, realizar a segunda prova dia 23 de agosto. Eu gostaria de saber aqui se vocês concordam com essas datas. Podemos manter as mesmas? Para mim tá tranquilo essas datas. Ok. Assim, pessoal, caso surja alguma necessidade de trocar essas datas posteriormente, não há problemas, mas desde que toda a turma depois aceite. Então, para mim, não há problema de trocar, mas depois se torna um pouquinho mais burocrático, que daí eu preciso que todos vocês aceitem essa troca, tá ok? Então, mantemos essas datas inicialmente, da primeira prova dia 5, da segunda prova de julho, e a segunda prova dia 23 de agosto. Aqui eu quero falar uma coisa. Bom, isso é a avaliação que está prevista, tá? Mas eu vou trazer para vocês hoje uma possibilidade também para quem tiver interesse, tá? Não é obrigatório, não é obrigatório. Quem desejar pode manter esse sistema de avaliação que eu estou propondo aqui. Por que eu estou pensando numa alternativa? Eu estou pensando numa alternativa avaliativa substituindo as aulas práticas. Veja só, independente do que vocês decidirem, do que vocês quiserem, as aulas práticas em algum momento, ou as aulas práticas em algum momento ocorrerão, tá? Elas vão ocorrer, então isso tem que ficar claro para vocês. Quando for permitido, nós vamos realizar as aulas práticas. Só que o que está acontecendo? E o meu receio, todo mundo esperava que essa pandemia durasse, sei lá, 3 meses, e nós já tivesse tudo voltado ao normal. Só que ela está se estendendo muito, e a gente não sabe, não tem certeza quando que nós vamos retomar as atividades normais. Então, o receio de todos, da coordenação, dos professores, dos alunos, é de ficar muita atividade represada. E eu já estou com atividades represadas das aulas práticas do ano anterior, que eu já falei, eu considero são atividades primordiais para o conhecimento de vocês. Tem muitos professores em algumas disciplinas que estão conseguindo substituir as aulas práticas por atividades, vamos assim dizer, equivalentes, como simulações, ou algumas atividades, por exemplo, de programação, que podem ser realizadas à distância. Então, isso tranquilo, sem problema nenhum. Só que eu já fiz uma busca, digamos, bem significativa, e até então eu não encontrei materiais ou alternativas adequadas, na minha opinião, e gratuitas, ferramentas que a gente tem acesso, para substituir adequadamente as aulas práticas. Entretanto, também já encontrei na rede algumas ações, algumas tentativas de construir ferramentas que auxiliem ou substituam temporariamente as aulas práticas nas áreas de conversão eletromecânica de energia. Então, qual a proposta? Vejam, uma proposta não obrigatória, é uma alternativa para aqueles que desejem realizar ou tentar encontrar, construir, desenvolver ferramentas como um trabalho. Vejam, um trabalho, minha alternativa é realizar um trabalho na disciplina que envolva a busca, o desenvolvimento, a construção de ferramentas que possam ser utilizados para o ensino prático de conversão eletromecânica de energia. Por exemplo, alguém que tenha uma grande facilidade com programação, técnicas de programação, ambientes gráficos, e queira desenvolver uma espécie no laboratório virtual. É uma alternativa. Ou alguém que desenvolva
ferramentas de simulação que entendam que possam ser uma alternativa para as aulas práticas. Vejam, não é simplesmente substituir ou apresentar uma simulação, é buscar alternativas que contribuam com o ensino prático durante esse período, principalmente da pandemia. Vejam, isso não é algo que precisa ser decidido agora, é algo que eu estou expondo para vocês. A ideia seria que esses trabalhos fossem realizados em grupos de, no máximo, 3 pessoas, 3 alunos. E como hoje nós estamos em 15 alunos, né? Hoje nós estamos em 15 alunos. Onde cada um desses grupos poderia atacar, por exemplo, um desses tópicos. Um grupo ataca transformadores, outro motor ICC e assim por diante. E vai desenvolvendo essas ferramentas, essas possíveis soluções. Se alguém, ou se algum grupo de estudantes, de alunos, desejarem fazer ou usar essa alternativa, a nota desse trabalho, dessa avaliação, substituirá a nota ou as notas dos relatórios. Vejam, nós teremos as aulas práticas, em algum momento, vocês terão essas aulas práticas, mas daí não seria necessário fazer os relatórios. Não sei se ficou claro a proposta que eu estou fazendo para vocês. Vejam, não é obrigatório, é uma alternativa para aqueles que desejarem, e com isso, se conseguirem fazer isso de forma adequada, já terão ao final do semestre, do ponto de vista das notas, a nota finalizada, ficando em aberto as aulas práticas que nós realizaremos depois. Isso ficou claro que eu estou propondo aqui, pessoal? É algo novo. No semestre anterior, eu não propus essa alternativa porque era algo muito novo. Dúvidas, pessoal? Questionamentos? O Leonardo disse que ficou claro. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Certo. Quando surgirem as aulas práticas, ou quando surgirem, não, quando as aulas práticas forem possíveis, com certeza nós vamos ter que ter diversos cuidados adicionais, principalmente com redução do pessoal dentro do laboratório. Eu acredito que no máximo os grupos serão duplas, no máximo, isso é algo que eu tenho que verificar ainda. Nesse trabalho aí, nessa alternativa, podem ser até grupos de 3 pessoas, trios, tá? Não é uma decisão que vocês precisam tomar hoje, entretanto, eu entendo que é um trabalho extremamente importante. Isso até pode, digamos, depois evoluir para trabalhos de final de curso, por exemplo, mas é uma alternativa que, com certeza, muito importante para a disciplina, mas que vai dar um certo grau de envolvimento. Então, como eu falei, não é algo que precisa decidir hoje, mas vocês também não podem fazer isso na última semana. Vai demandar um envolvimento, eu diria, por um bom tempo, essa alternativa. Tá ok? Pessoal, dito isso, eu passo a palavra para vocês. Existe alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram trazer nesse momento? Há uma questão que não foi feita, mas normalmente está na cabeça de vocês sobre frequência, tá? Cobro frequência, é uma regra da universidade, então a frequência, para vocês serem aprovados, vocês têm que atender um mínimo relacionado à nota e também à frequência. Então, sim, eu cobro frequência, mas claro que se por algum motivo alguém não puder comparecer, me justificar, não vai ser por 1 ou 2 aulas que isso vai ser um problema, tá? Outra questão, vão ter algumas aulas, né, como eu falei, que vai ser uma aula invertida e muitas vezes a frequência não vai ser cobrada pela participação online de vocês, mas pode ser também cobrada através da realização de uma atividade. Um aluno não conseguiu participar de uma aula, mas a aula já está gravada, está à disposição para vocês. Alguém pode dizer, professor, eu vi a aula e eu gostaria de ter presença referente àquela aula, né? Pode acontecer, eu realizo uma atividade, vocês completam essa atividade, a gente pode rever, por exemplo, uma falta numa determinada aula.
Mas a frequência, a realização das atividades é um tópico cobrado nessa disciplina. Outro ponto também, o Arthur Silva já depois eu atualizo a presença, Arthur, tá? Sem problema. Um ponto, pessoal, que eu considero muito importante é a pontualidade. Pontualidade, tá? Então, eu peço encarecidamente para vocês que vocês tentem chegar no horário. Claro que imprevistos acontecem, normalmente eu dou uma tolerância de uns 2, 3 minutos antes de começar, mas o que não pode acontecer é o pessoal começar a chegar... Não, o professor já dá uma tolerância de 3 minutos, eu vou chegar depois daqueles 3 minutos. Então, vamos tentar chegar no horário, fica melhor para todo mundo, né? Eu sempre falo, quanto antes nós começarmos, antes a gente termina, né? Então, fica mais tranquilo para todo mundo se a gente conseguir cumprir com os horários, certo? Então, pessoal, alguma questão adicional, algum ponto que queiram discutir? Sempre na primeira aula, né, eu faço essa conversa inicial, eu não dou um conteúdo na primeira aula, ainda é um período de ajuste de matrículas, mas já na próxima segunda, então, às 8h30, nessa mesma sala, a gente já começa o conteúdo com uma parte de revisão, tá? Então, quem puder, essa aula eu ainda não tenho gravado, porque no passado foi uma aula ao vivo, então a próxima aula, ela vai ser gravada e depois eu edito e disponibilizo ela também no YouTube, tá? Como eu falei, quem já tiver interesse de ir adiantando o material das aulas, vendo os vídeos, no meu canal do YouTube tem as aulas referentes a essa disciplina. O Matheus fez uma dúvida com relação à prova, tá? Eu vou dar a experiência do ano passado, tá? Então, a prova, ela foi disponibilizada no passado também pelo Moodle, tá? E é uma prova, como se fosse uma prova presencial, né? O horário fixo, é o horário da aula, e vocês têm um tempo aí para realizar essa prova, certo? Então, é uma prova com horário, como se fosse presencial, mas disponibilizada via Moodle. Vocês têm acesso, obviamente, a material, né? Não tenho como controlar isso, só o que é proibido é prova com consulta a outros colegas ou profissionais, né? Acho que vai se manter dessa forma, eu não vejo perspectiva, pelo menos para a primeira prova, de nós já ter uma espécie de prova presencial, né? Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então, se não há mais dúvidas, nós encerramos por aqui hoje. Agradeço a presença de vocês, eu acho que está quase todo mundo presente, dos que estão matriculados, e espero que, como eu falei, que vocês aproveitem essa disciplina, participem ativamente, é importante essa participação ativa de vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, vocês já têm os canais para entrar em contato, que, na medida do possível, eu vou respondendo a vocês. Tá ok? Então, da minha parte, por hoje era isso. Um bom dia para vocês e até a próxima segunda. Aí, valeu, professor. Bom dia. Valeu, tchau, tchau, pessoal.